Só dar uma ajeitadinha aqui. Pronto. E aí, quem tá afim de criar filhos independentes, equilibrados, dignos de respeito, admiração. Só que, ó, primeiro, aqui tá o maior barulho. Mas eu acho que dá dando pra escutar. Primeiro a gente tem que abrir a mente e pensar assim: só Deus é perfeito. Só Deus é perfeito. Lá em Mateus 5:48 diz assim: portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Nós vamos buscar essa perfeição, mas nós não somos perfeitos. Então, e nós, mulheres empoderadas disso, a gente tem que ter a noção de que eu não sou uma mãe insuficiente só porque meu bebê chora. Meu bebê chorão, né, o bebê que chora muito, não é sinônimo de mãe ineficiente. E é isso que a gente vai conversar hoje. Tem muita coisa interessante que a Tracy, né, do livro A Encantadora de Bebê, tem muita coisa interessante que ela fala e que veio de encontro ao meu coração e também eu creio que vai de encontro ao coração de vocês. Deixa eu só abrir aqui na parte certa. Espera aí, bom que aí vai chegando o pessoal. Oi, oi, gente. Oi, 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 oi. Uhum. Bora lá, bora lá. Ó, ela começa falando de uma história que ela gosta de dar exemplos, né? E eu também acho muito interessante essa forma com que ela escreve o livro dela. Ela vai dando exemplos, né? Porque ela é uma especialista, então ela vai na casa das pessoas e aí escuta problemas delas e vai solucionando, né? Com a conversa. E aí ela vai dando exemplo. Ela botou assim, ó: quando o Eric tinha 2 semanas, tive uma conversa com a minha mãe. Isso uma moça relatando para ela, que já havia voltado para a sua casa em Chicago. Ela veio conhecê-lo quando ele nasceu, junto com meu pai e minha irmã. Alguns dias depois, quando conversávamos ao telefone, minha mãe ouviu o Eric chorando. O que há de errado com ele? Perguntou, de uma forma extremamente condescendente. O que você está fazendo com esse bebê? Embora tivesse uma profunda experiência com filhos de outras pessoas, porque a moça que ela estava conversando, ela era uma pedagoga, né? Pedagoga. Ela era uma professora de educação infantil. Então, ela tinha muita experiência com crianças de outras pessoas. Só que Janine, que era o nome dela, estava inseguro quanto à sua capacidade de ser mãe. Porém, foi a insinuação velada da própria mãe que fez que fez, né, perder os limites. Depois daquele telefonema, Janine se convenceu de que ela só poderia estar fazendo algo errado. Além do estrago que já havia feito, a mãe ainda fez uma insinuação desconfortável no final da conversa. Você nunca chorou quando era bebê. Eu fui uma mãe excelente. Ali estava uma das maiores e mais prejudiciais interpretações falsas que escuto. Bebê chorão é sinônimo de mãe ineficiente. Agora, aí ela termina dizendo assim: Janine estava com aquela mensagem introjetada em seu cérebro. Quem poderia culpá-la por tentar salvar Eric? Então, toda vez que Eric, no caso do filho dela, chorava, ela corria e ia logo pegar ele. E aí, quando eu li isso aqui, eu me lembrei de mim, né? Quando o Brian tinha pouquíssimo, acho que 1 semana de vida, ou 2, não sei. Ele chorava, primeiro que eu não conseguia nem dormir direito, né? Não conseguia dormir direito. Espera só um segundo que eu vou pedir pra... Vai pra lá. Ciane ali me olhando. Sim. Ele não dormia direito, então eu também não conseguia dormir. Ficava pensando, meu Deus, olha o que existia na minha cabeça. Será que ele sabe que aqui é a casa dele?
será que ele está confortável? E aí, então, toda vez que ele chorava, eu corria, pegava logo ele, botava logo no peito. E aquilo, ó, estresse, muito estresse, estresse, estresse. E isso foi me levando a um nível de estresse a qual eu não conseguia mais dormir. Eu ficava dentro do quarto, eu me deitava, eu me enrolava, eu fazia todo o procedimento, né, que uma pessoa normal dormia. Só que eu não conseguia dormir. O Braz estava do meu lado, que no caso o Bess ficava do meu lado, mas eu não conseguia dormir. E foi indo, 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 e até chegar um momento que explodi, né? Explodi, que foi na virada do ano, que eu simplesmente, na loucura, cheia de os hormônios tudo baixando e tudo mais, comecei a chorar desde as 10 da noite e fiquei chorando até as 5 da manhã, dizendo que não ia mais dar de mamar praia e tudo mais, e aquele estresse todo. E o pobre do meu marido tendo que aguentar isso tudo, né? Mas por quê? Porque eu estava num nível de estresse muito alto. Ele não dormia, eu também não dormia de jeito nenhum, ele dava uns cochilos, né? Ele dava uns cochilos de meia hora, né? E aí acordava de novo e acordava chorando e eu já pegava logo, já botava no braço e tudo mais. E isso vai levando a mulher a ficar no estresse ao nível de chegar a esse ponto, né? Eu não deixei de dar de mamar a ele, meu marido, né, contornou toda a situação. Mas isso foi muito ruim para mim. E aí a Tracy relata assim, ó. A verdadeira alegria da maternidade se manifesta quando temos autonomia e seguimos a própria voz interior. Ela fala de a gente pegar, antes de chegar e pegar a criança quando ela está chorando, você respirar umas 3 vezes, né? Para que você se acalme, se equilibre, antes de chegar e pegar a sua criança. Para que você entenda o choro dele. Porque tem criança, às vezes poderia ser, eu não sei, porque eu não experimentei isso, né? Não sabia que existia isso. Mas como ela relata, tem crianças que às vezes choram, mas é um choro fantasma, né? É um choro de eu tô chorando, mas eu só porque aconteceu alguma coisa, eu tô com frio, ou eu tô desconfortável, então ele se ajeita e aí volta a dormir de novo. E eu não entendia isso, então pegava logo ele e isso causava estresse nele, causava estresse em mim. E quando dava de mamar, tudo isso ele vai sentindo. E aí, então, quando eu li isso, que a verdadeira alegria da maternidade se manifesta quando temos autonomia e seguimos sua voz interior, foi a partir desse momento que eu comecei a me escutar, que eu comecei a ver, não, esse é estresse, eu estou muito estressada, eu estou muito agoniada. Quando eu pego o Brian, eu já vou com muita agonia, com aquele estresse, com aquele medo. E aí passava tudo isso para ele, e aí ele acordava. Aí, em vez de ficar só mamando, né, e voltar a dormir, ele simplesmente acordava. E aí, para voltar a dormir, tinha todo aquele ritual. E aí era mais estresse ainda. E aí é isso que ela fala, que às vezes o choro do bebê, um bebê sadio, né, ele pode ser, estou com fome, estou cansado, estou super estimulado, preciso mudar um pouco de ambiente, ou então minha barriga dói, não estou confortável, estou com calor, estou com frio, hoje então já chega, né? Então tem muitas variáveis para o choro do bebê, não é só porque ele está com fome, né? E aí ela fala assim, ó, você projeta seus motivos ou problemas no bebê. Aí ela dá outro exemplo. Ione, cujo bebê fica um pouco inquieto antes de dormir, não consegue suportar os mínimos ruídos que ele faz sem correr para salvá-lo. Por isso, ficou ouvindo o bebê a babá eletrônica, né, o octop. Ó, aí ela pensa, ó, pobre Adam, ele suspira. Você está, aí ela pensa, é isso tudo na cabeça da mãe, né, que ela está falando. Você está solitária aqui? Está com medo? O problema não é o pequeno Adam, e sim a própria Ione. Oh, pobre Adam, na verdade quer dizer, oh, pobre de mim. Seu marido, no caso dela, né, viaja muito e ela jamais gosta de ficar sozinha. Aí eu me lembrei também, por que que eu ficava tão incomodada, queria logo, né, pegar o Brian e acalentá-lo logo, né? Eu me lembrei de que eu fazia uma pergunta interna para mim. Eu disse, por que que será que ele está confortável, né? Será que ele sabe que aqui é a casa dele? Mas é porque eu não estava confortável.
eu estava naquela fase que a gente, mãe, sabe o que eu estou falando, sabe? Naquela fase que você entende que agora tem um outro ser, né? Que é mais importante até então que você. As pessoas vão chegar para perguntar sobre ele, vai chegar e vão questionar sobre ele. E aí depois perguntam de você. Só que isso, de início, assim, é muito devastador para uma pessoa, no caso eu, que tinha toda a atenção para mim, né? Eu estava grávida, então todo mundo ficava lá paparicando e tudo mais. E de repente você perguntava pelo braço, você perguntava pelo braço. Então eu estava desconfortável. E aí ficava na mente. Será que ele sabe o que é a casa dele? Será que ele está confortável e tudo mais? Mas é porque, como ela fala, as dificuldades emocionais de uma pessoa podem enfraquecer seu poder de observação. O remédio é conhecer seu próprio tendão de Aquiles. E, através dessa conscientização, parar de associar seu pior pesadelo a cada choro do bebê. Você tem problema em ficar sozinha? Talvez pense que seu filho está chorando porque se sente só. Você é um tanto hipocondríaca? Então, cada choro do bebê pode parecer um sinal de doença. Você tem tendência a explosões de raiva? Talvez pense que seu filho também está com raiva. Você tem autoestima baixa? A seus olhos, o choro do bebê pode indicar que ele sente mal em relação a si mesmo. O choro do bebê, como ela fala, e eu achei interessante, ela diz que o choro do bebê, ele desperta, ele invade o nosso silêncio adulto. E é por isso que nos incomoda tanto ver aquele bebê chorando, 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 e a gente fica meio que desesperado. Mas é porque ele invade esse silêncio adulto, esse lado mais íntimo do seu ser. Aí ela colocou aqui, ó. Eu realmente estou consciente de que meu bebê precisa ou estou reagindo às minhas próprias emoções. A gente tem que ter muito cuidado com relação a isso. E aí ela dá dicas, né? Quando sair, né, para pegar o bebê, ou então o bebê chorou, você está dormindo e ele chorou. Respira 3 vezes. Respira. Escuta o choro dele, para que aquele choro chegue ao seu coração e você entenda. Ele está chorando, ele está precisando de mim. Vamos lá para me sanar como é que eu posso falar? Essa necessidade. Então respira, se acalma primeiro, e aí depois você pega seu bebê, coloca ele perto de você, não vai colocando logo ele no peito, mas coloca ele perto de você, acaricia, diz que tá tudo bem, tô aqui, né? E vai levando essa segurança tanto de você para ele, como ele para você. E aí, sim, depois, se fosse necessário, coloque ele no seio. Outra dica que ela dá para sair de casa. Quando sair de casa com seu bebê, é uma boa ideia levar um carrinho. Porque às vezes, ela botou aqui uma história, né, um exemplo. Ela disse que às vezes você tem vergonha do choro do seu bebê. Eu vou até ler para vocês aqui, ó. Já vi acontecer na sala de espera de um dentista em que fiquei sentada por aproximadamente 25 minutos. Na minha frente estava uma mãe e seu bebê, que parecia ter 3 ou 4 meses. Observei como a mãe primeiro deu a ele um brinquedo e depois, quando ele ficou entediado daquele brinquedo, logo tirou outro da bolsa. Ele começou a ficar inquieto. E então ela tentou um terceiro brinquedo. Eu vi que a atenção do bebê estava diminuindo com rapidez. Também observei que a mãe começava a ter medo do que estava acontecendo. No seu rosto havia uma expressão que dizia: conheço bem essa expressão. Oh, não, já sei o que vem depois. E ela estava certa. O menino começou a ter uma crise. A sua irritação rapidamente se transformou no choro característico de um bebê cansado. Nesse momento, a mãe olhou ao redor, envergonhada. Eu sinto muito, pedindo desculpa para todo mundo, né? Ela anunciou para todo mundo que estava na sala de espera. Aí a atriz relata: eu senti tão mal por ela que fui até ela, né? E me apresentei. Você não precisa pedir desculpas, querida, eu disse. O bebê está apenas
falando. Mamãe, eu sou apenas um bebezinho e já cheguei ao meu limite de concentração. Preciso dormir. Era só isso. Só que nós, meu Deus, vem aqueles olhares e tudo mais, né? Quando o bebê começa a chorar. E eu falo por mim mesmo, o meu agora de 2 anos, quando começa a chorar, vem os olhares e vem aquela questionamento. Por que ele está chorando? O que está vendo com essa criança, né? E isso deixa a gente envergonhada e vai nos colocando em situações que a gente acha que a culpada é nossa. E é simplesmente porque ele está falando. É a forma que ele sabe falar, né? O meu agora está começando a se expressar, mas tem muita coisa que ele não sabe falar ainda. Então é através do choro que ele expressa o que ele está sentindo, né? E aí por isso que a gente precisa ter calma e não se envergonhar. O bebê chorão não é sinônimo de mãe ineficiente. Eu quero que você fique gravado isso na cabeça de você. Bebê chorão não é sinônimo de mãe ineficiente. Lembre-se também que você e seu filho são duas pessoas separadas. Não leve o choro dele para o lado pessoal. Isso não tem nada a ver com você. Tá certo? Você entendeu? Ficou gravado na tua cabeça? Fizeram isso, gente. Outro dia, gravo outra live falando sobre outras coisas bem interessantes, que esse livro é, maravilhoso. Tá bom? Um beijo, corra linda.